Boa noite. Então nós vamos iniciar mais um estudo nosso do Evangelho de Mateus. Nós ainda estamos no capítulo 10, o penúltimo versículo. Semana que vem a gente encerra o capítulo 10. O glorioso capítulo 10, que trata do discipulado, que abre a sequência de passagens sobre o conceito de missão, onde a gente viu nome por nome dos 12 discípulos, do colégio apostólico com Jesus, onde a gente viu as primeiras recomendações de Jesus para a tarefa missionária desses discípulos. Hoje e a semana que vem nós veremos as duas últimas recomendações. E eu acho que a gente está fechando bem esse conceito, E eu sei disso porque já começaram a aparecer, Quando estiver passando esse vídeo, vai ter passado muito tempo já para o pessoal de casa. Mas atualmente já começaram a aparecer os primeiros versículos no YouTube sobre o capítulo 10 e a reação das pessoas está sendo muito positiva. As pessoas estão gostando muito dessa abordagem que a gente deu para o estudo em torno do nome dos discípulos e das recomendações de Jesus. É um estudo paradigmático, viu, gente? Seja uma tarefa que envolve um grande número de cooperadores, seja uma tarefa que envolva poucos colaboradores, seja uma tarefa desenvolvida nas capitais, seja uma tarefa desenvolvida no interior. Toda tarefa com Jesus precisa de diretriz. A palavra-chave é essa: diretriz, orientação, bússola. Na oração de hoje, para abrir a reunião, eu mencionei isso. Bússola. Sem a diretriz, sem a normativa santa que saiu do verbo de Jesus para a tarefa discipulada, a gente se perde. A gente se perde. É muita boa vontade, é muito interesse, muita vontade de acertar, mas a gente não conta com a experiência. Em tudo na vida a gente precisa da experiência, não é, senhor Adelmo? Então, em qualquer ambiente profissional você precisa de experiência. Para a maternidade, as mães sabem disso. O primeiro filho as mães apanham, aí o segundo filho, tudo é mais fácil, porque ela já conta com experiência. E quando a gente pensa na tarefa com o Evangelho, nós somos muito inexperientes. Faça uma autocrítica. Faça a seguinte pergunta: será que tem muito tempo que eu sigo o Evangelho? Será que tem muitas encarnações que eu sou um tarefeiro do Evangelho? Não tem. Com certeza não. Eu falo por mim. Com certeza essa é a minha primeira encarnação trabalhando pelo Evangelho. Graças à minha mãe, minha avó. Com certeza. Então nós somos profundamente inexperientes nisso. Daí a importância de recorrer ao estudo das Escrituras, à luz da doutrina espírita. Entenderam? Porque nós somos muito inexperientes, nós precisamos dessa bússola. E essa bússola a gente só encontra no Evangelho de Jesus, na orientação de Jesus, ampliada, redimensionada pela instrumentação teológica e espiritual que a gente encontra na doutrina espírita. Tá ok? Bom, o versículo de hoje, que é o versículo 15, na sequência dos versículos anteriores, quando Jesus recomendava que os discípulos, ao chegarem em uma localidade, procurassem aqueles que vibrassem no mesmo patamar espiritual. Mas se acontecesse desse companheiro, identificado como um parceiro de ideal, um companheiro. Vocês sabem de onde vem a palavra companheiro? Companis, o mesmo pão, Então, comer o mesmo pão. Então, mesmo quando a gente identifica um companheiro, alguém que partilha o mesmo pão espiritual que a gente, acontece esse companheiro oscilar. E aí a recomendação de Jesus: saudai-o, ou seja, tente tocá-lo, sensibilizá-lo com a sua paz. Se isso não for possível, se essa sensibilização não for possível, não perca a sua paz. Permaneça nela. Permaneça com ela. Essa foi a última orientação que Jesus deu
no versículo anterior. Quando chegar numa cidade ou numa casa em que não se queira ouvir a palavra do Evangelho, ou ser sensibilizado pelo verbo do Evangelho, ou pelo nosso exemplo, né? Porque o verbo do Evangelho ele pode ser dito ou vivido. A gente não perder a paz, que a paz volte para nós. Hoje Jesus vai fazer um comentário sobre o não vou dizer mau comportamento, mas sobre o deslize cometido por aquele lar, aquela cidade ou aquele coração que não acolheu o Evangelho. Hoje a abordagem é essa. Sabe por quê, gente? O que Jesus pediu no versículo anterior foi compreensão. Jesus está dizendo para o discípulo, compreenda aquele que não reagiu positivamente, que não reagiu bem à sua chegada. Aí nesse versículo, o de hoje, Jesus vai explicar o porquê que ele não reagiu bem. O que tem de errado naquela casa, naquela cidade, naquele coração. Porque quando a gente entende o que há de errado, sabe? Qual que é o problema ali, da mecânica espiritual ali, aí a gente aceita melhor. É o carro, né? A gente xinga o carro, até que o mecânico, a gente xinga, dá soco no volante, que o carro enguiçou. Até que o mecânico falou, olha aqui, ó, foi falta de trocar o óleo. Ah, tá certo, entendi. Então o problema não era o carro. Aí você entende. Certo? Hoje nós vamos aprofundar e vamos ver qual que é o problema com essa cidade, esse coração ou esse lar que não quis receber o Evangelho. Tá bom? E qual que é o versículo? É difícil, viu? Esse aí deu um trabalhozinho. Amém vos digo, em verdade vos digo, que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, ou casa, ou coração que não quis receber o Evangelho. Vou repetir? Amém vos digo, que haverá mais tolerância no dia do juízo para aquela terra, para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Aí o sujeito já vai afoito, né? O problema do estudo do Evangelho é a ansiedade. Aí o sujeito vai afoito. Bom, aqui Jesus está falando o seguinte. Não liga para a cidade, não. Porque em Sodoma e Gomorra choveu enxofre e lava quente. Com essa cidade vai ser pior. Eles vão ter epidemia de dengue. Depois vai secar o rio, vai ficar sem água. Depois vai ter um terremoto, depois vai vir um tsunami, aí que vai chover enxofre e lava. Fica tranquilo, que nós vamos detonar a cidade. É isso? O desavisado acha que é isso. Jesus está dizendo que a cidade que não recebeu o tarefeiro do Evangelho, o lar que não recebeu, o coração que não receber, vai sofrer mais que o povo de Sodoma e Gomorra. Esse simplismo, né? Esse culto à ingenuidade na hora de olhar para o versículo do Evangelho é que desenvolveu muito da ortodoxia, desenvolveu muito do fanatismo na prática cristã, na Idade Média e século XX adentro, né? Idade moderna, século XX adentro. Porque as camadas são mais profundas, tem que tirar a casca para a gente entender. Primeiro, se o sujeito não entende direito o que é a mensagem contida na passagem sobre Sodoma e Gomorra, ele não precisa nem vir para esse versículo. Começa por aí. Se você não entendeu com lucidez, com cautela e com profundidade o que Sodoma e Gomorra está fazendo na Bíblia, nem tente entender o capítulo 10, versículo 15 do Evangelho de Mateus. Que você vai falar besteira e vai pensar besteira. Qual que é a primeira tarefa que nós temos na noite de hoje, então? Entender Sodoma e Gomorra. Certo? Um rabino como Paulo, por exemplo, quando viu essas palavras de Jesus, leu lá os manuscritos de Levi e viu essas palavras de Jesus, ele já sacou rápido, porque ele já sabia o sentido, a simbologia por detrás de Sodoma e Gomorra. Por isso que as cartas de Paulo são tão ricas, porque ele soma toda aquela profundidade em torno do conhecimento sobre o Velho Testamento à Boa Nova, as palavras de Jesus. Nós não temos essa bagagem, então nós vamos ter que fazer isso que primeiro,
dever de casa com Sodoma e Gomorra para depois entender o versículo 15. Tá bom? Vocês conhecem os textos do Velho Testamento sobre Sodoma e Gomorra? Acho que não, né? Eu não conhecia, não. Então, o pessoal de casa também, a gente não tem essa garantia, nós vamos ter que explorar. Bom, os ditos e escritos sobre Sodoma e Gomorra estão basicamente concentrados no capítulo 18 e capítulo 19 do livro Gênesis. Tá? Atribuído à mediunidade de Moisés. Por que atribuído? Porque a gente sabe que é uma composição coletiva, né? Principalmente Gênesis, que foi, apesar de ser o primeiro no cânone, na sequência de livros, ele foi o último a ser composto, em torno de 300 anos só antes de Jesus. O livro foi composto. E lá no capítulo 18, 19, lembrando também que no tempo de Jesus, no pergaminho hebraico, na Torá, não existe essa divisão de capítulos. Isso é algo moderno. Tá? Capítulo 18 e 19 começa a falar de Gênesis. E antes de começar a apresentar as passagens aqui sobre, especificamente sobre Sodoma e Gomorra, falando passagens sobre Gênesis, né? No livro de Gênesis, as passagens sobre Sodoma e Gomorra, eu quero lembrar de uma passagem muito bonita em torno de Abraão, porque ela já vai oferecer elementos importantes para a gente entender o que foi de tão errado que essas cidades aí do Evangelho fizeram, ao não receber os discípulos. Então vamos lembrar? Era a hora mais quente do dia, no Oriente Médio, meio-dia. A hora mais quente do dia, no Oriente Médio, no deserto. Abraão estava debaixo da sombra de um carvalho, uma árvore enorme, conhecida como carvalho de Mambré. Ele estava lá debaixo da sombra, um calor danado. E ele quietinho, né? Para não ativar a circulação, para não sentir mais calor, ele fica quietinho na sombra. Quando de repente, do meio do sol, do deserto, do meio do deserto, vem caminhando 3 homens. Peregrinos, caminhando no deserto, na hora mais quente do dia. Vocês conseguem fazer ideia de como eles estavam, esses peregrinos, fisicamente? Eu sei que vocês fazem ideia por causa do calor que vocês chegam aqui no salão e ligam esses ventiladores tudo. Então eu faço ideia. Adriana, você imagina o calor do deserto meio-dia? Aí eu vou te perguntar, o castigo maior vem de cima ou de baixo? De baixo. Areia. Exatamente. Então o sol vem, a pino, céu limpo, não tem uma nuvem no céu, bate na areia, que a areia fininha. E aquilo de baixo para cima no pé. Imaginaram? Imaginaram a sede? Imaginaram a fome, porque não tinham o que comer no deserto. Imaginaram a dor no solar do pé? Tá. Abraão também imaginou. Na hora que ele viu aqueles 3 vindo no encontro dele, quando esses 3 se aproximaram da sombra do carvalho de Mambré, lógico, eles queriam aquela sombra, Abraão se joga no chão, rosto colado no chão. Isso é um sinal de submissão. É um gesto em que você diz, olha, estou desarmado, não ofereço perigo para você. E você é bem-vindo. E ele suplica algo aos 3. Suplica, Luciano. Por favor, agora eu vou usar minha linguagem, tá? Licença poética. Por favor, por misericórdia, meus senhores, não passem direto por minha tenda, ou seja, não continuem a caminhada. Permitam que eu possa oferecer a vós tudo que se deve oferecer a um peregrino. E os 3 permitem. Na hora ele já chama a Sara. Se fosse eu, ia chamar a Juju. Tá vendo? Outro dia foi editar, fazer, mas você fala em mim, nossa senhora. Aí ele já chama a Sara, já manda a Sara preparar os pães, pão ázimo, né? Porque não dava tempo de fermentar. Então manda preparar os pães e assar pão fresquinho. Manda matar um novilho, carne fresca também. Gente,
carne é um negócio que não se comia no deserto, ainda não se come muito até hoje. Tá? Imagina quando não tinha geladeira. Só em dia de festa. Ele manda matar um novilho, assar pão e trazer água para eles beberem e também refrescar os pés. A caminhada no deserto machucou os pés. O que pé representa mesmo? Sentimento. Então, oferecer conforto, alívio para os pés do peregrino. Certo? E ali ele hospeda os três. Vocês se lembram também quando Jesus nos evangelhos vai dizer assim: tudo que vós fizerdes a um desses mais pequeninos do meu reino, é a mim que o fazeis. Vocês se lembram do final da minissérie, baseada no conto, né, na peça teatral O Alta Compadecida, do Ariano Suassuna? Quando Jesus aparece lá para o Chicó, o João Grilo e a Rosinha, e eles dividem um pedaço de bolo, aí a Rosinha fala para o João Grilo, fala, dizem que Jesus se disfarça de peregrino para testar a misericórdia dos homens. Pois é, não demorou muito para o Abraão perceber que aqueles três peregrinos eram Nosso Senhor e 2 anjos. 2 mensageiros. A gente imagina sempre com a asinha, a auréola, não. Eram 3 peregrinos. Tá? Na Bíblia vai estar mencionado no Velho Testamento Yahvé, muito natural, se a gente considerar que Jesus ainda não tinha vindo, mas nós sabemos que era a materialização do governador do orbe, nosso Senhor Jesus Cristo. Na época não mencionaria Jesus não tinha vindo. Certo? Então os 3 se aproximam e Abraão oferece o que para eles? Hospitalidade. Hospitalidade. Vocês se lembram também quando Jesus está passando por Jericó e aí o Zaqueu não deixa Jesus passar direto? Fala, eu faço questão que o senhor venha para minha casa para oferecer comida, aguinha para os pés, hospitalidade para o senhor. Vocês lembram o que Jesus fala para Zaqueu? Aliás, o que Jesus fala sobre Zaqueu para os outros discípulos? Eis aqui um filho de Abraão. Eis aqui um filho de Abraão. Sabe o que Jesus está dizendo? Esse aqui, está agindo, se comportando igual a Abraão. Assim como Abraão fez comigo há 2000 anos atrás, ele está fazendo agora. Então, um filho de Abraão. É um legítimo descendente de Abraão. Quando Abraão hospeda aqueles 3 peregrinos, ele inaugura no Oriente Médio, e isso ainda é a cultura de hoje, uma lei, né, seu Daniel? Que é a lei da hospitalidade. Se vocês saírem do Brasil hoje, pegar um avião, descer lá em Israel, descer no Líbano, pegar um jipe e for para o deserto, e encontrar uma tribo de beduínos, vocês não precisam conhecer, vocês não precisam nem falar a língua. Você sabe o que eles vão fazer por vocês? Eles vão mandar matar um carneiro, vão oferecer uma ceia, vão lavar os pés de vocês e vão oferecer para vocês hospitalidade. Porque isso se tornou uma lei. É uma lei. Lei mesmo. E tem mais um item importante para o nosso estudo de hoje. Quando um peregrino está sob o seu teto, sob a sua tenda naquele tempo, você não só é responsável por alimentá-lo, oferecer água e um pouso. Você também é responsável pela segurança dele. É como se você dissesse para qualquer um: enquanto ele estiver sob a minha tenda, ninguém põe a mão nele. Oi? Nós vamos chegar nisso. Esse é o Daniel, ele, o Tonzinho, eles adiantam meus estudos tudo, aí depois eu fico sem falar. É exatamente isso, né? Nós vamos chegar aí. Então Abraão inaugura essa tradição de que todo membro do clã dele, e do clã dele vai sair 2 vertentes semitas importantes. Os israelitas, descendentes na linhagem de Isaac,
e os povos do deserto, que são os ancestrais dos árabes modernos, que são da linhagem de Ismael. Todos eles vão cultivar até hoje essa lei, essa tradição, de que no deserto você deve hospedar, dar comida e proteger o peregrino. Tudo bem? Tá certo. Até aí tudo bem. Quando Abraão se toca que um deles era, nos dizeres do Velho Testamento, Yahvé, ali se estabelece um diálogo entre eles, em torno de um assunto problemático. E nós já estudamos isso aqui no miudinho. Porque Yahvé, o Senhor, disse para Abraão: olha, nós estamos aqui, eu e meus anjos, porque nós vamos destruir Sodoma. Não vai sobrar nada. Nós viemos aqui porque nós ouvimos falar que Sodoma e Gomorra cometeram muitos crimes. E eu vim aqui para averiguar. Gente, vamos entender o contexto literário, de narrativa. Não foi um 190, alô? Vem aqui que os sodomitas estão barbarizando. Não foi isso, né? Então eles, nós viemos aqui para averiguar os crimes desse povo, porque nós vamos destruir. Se for verdade, nós vamos destruir tudo. E aí Abraão começa com Yahvé, aquele diálogo que nós já estudamos aqui. Mas o Senhor vai destruir a cidade inteira. Lembra disso? Começa com 50 e vai baixando até chegar a 10 justos. E aí o que Deus fala para Abraão? Se tiver 10, eu não destruo a cidade. Lembra desse diálogo? Pois é nesse momento que começa o diálogo. E aí, enquanto Yahvé fica conversando lá com Abraão, os dois anjos vão para a cidade para achar os 10 justos. Se tiver os 10 justos, não destrói Sodoma, tá? Eu trouxe essas passagens a partir desse momento, tá? Gênesis capítulo 18, versículos 20 a 22. Disse-lhe, pois, o Senhor, nessa conversa: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Poético. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, os outros dois. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então, todo o nosso estudo hoje vai girar em torno disso aqui, as acusações contra Sodoma e Gomorra. Que acusações eram essas? Que erro era esse que as duas cidades cometiam? E que vai gerar todo esse drama em torno da destruição das duas cidades, do pedido suplicante de Abraão e do Ló, que vai entrar já na história daqui a pouco. E qual a relação disso com o versículo que nós estamos estudando? Se a gente matar a charada de quais eram as acusações sobre Sodoma e Gomorra, a gente vai entender qual foi o engano dessa cidade. E por que ele, aos olhos de Deus, é mais grave do que o de Sodoma e Gomorra. Tá bom? Então já afirmamos o que nós temos que descobrir? Vamos avançando. Gênesis capítulo 19, versículos de 1 a 3. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quem é Ló? Quem é Ló? Alguém sabe? Seu Daniel? Sabe. Seu Daniel sabe. Quem é Ló? O Abraão, quando ele saiu lá da terra dele, lá onde atualmente é o Iraque, a Mesopotâmia, em busca da terra prometida, ele saiu com alguns familiares, um clã, em torno da liderança dele. E um dos membros desse clã era o sobrinho dele, o Ló. Vamos dizer assim, ele era o braço direito do Abraão. Chegou um momento em que o Ló e o Abraão, eles tinham algumas divergências de pontos de vista, e o Ló pediu permissão: olha, eu não quero seguir com você, o senhor me dá a bênção para eu seguir minha vida e montar um clã próprio? E o Abraão deu essa bênção.
alertou Ló, né, seu Daniel? Falou assim, eu acho que você não está fazendo uma escolha boa, você devia continuar acompanhando o nosso grupo. Mas, se você quer, pode seguir. Deu lá um tanto de carneiros, de ovelhas para ele, e ele seguiu. E qual foi o caminho que o Ló escolheu? Se tornar negociante numa rica cidade da região, chamada Sodoma. Como é que você sabe que ele era comerciante, Aloysio? Por causa desse trechinho que nós acabamos de ler. A entrada das cidades é aonde se situavam os comerciantes. Era na entrada, porque todas essas cidades elas eram muradas. Então, na porta principal, Jerusalém, por exemplo, tinha várias portas. Mas na porta principal, ali se localizavam os negociantes. E Ló era um negociante. Tradição judaica, né, que prossegue até hoje. Ele era um negociante. Ele estava ali trabalhando. Via um peregrino, via um estrangeiro chegando, já abordava. Tipo quando a gente chega né, sabe aquelas feiras livres que o pessoal fica fazendo pregão. Olha aqui, Dona Maria, olha aqui, vem cá, melancia. Mais ou menos isso. É o que o Ló estava fazendo ali. Ló era, portanto, o sobrinho do Abraão, que não quis continuar acompanhando o clã e resolveu enriquecer numa cidade rica chamada Sodoma. Antes de avançar também, eu quero falar um pouco sobre Sodoma e Gomorra. Não existe prova arqueológica da existência dessas cidades. Não existe. Se vocês lerem isso em algum lugar, é pataquada. Tá? Não tem como saber. Não tem mesmo. Né? O que se sabe é que ela era ao redor, na parte oriental do Mar Morto, do deserto, e que a menção que é feita a ela no Velho Testamento, e aí nós estamos pensando no Velho Testamento como documentação histórica, é de que era uma cidade que ficou muito rica por conta dos depósitos de potássio, os poços de betume, enxofre, e principalmente sal. Um sal que era levado do Mar Morto. Mar Morto, gente, tem sal demais. Pelo vento, né? Não tem peixe, não tem vida lá. Você boia lá, né? Por causa da quantidade de sal que tem no Mar Morto. Então o vento vem e leva o sal do Mar Morto para o deserto. E aí se formam depósitos de sal. E o sal, gente, é um negócio que naquele tempo era muito caro. Por que o sal era muito caro? A ponto de ser usado como um pagamento para o soldado romano. Daí vem o salarium. Vem o salário. Porque não tinha geladeira. Não tinha freezer. Primeiro, só quem comia carne era gente muito rica. E gente muito rica, quando matava a carne, precisava para conservar ela e pagava um bom dinheiro por sal. Então, aquela região de Sodoma e Gomorra, a leste do Mar Morto, ao sul da região que mais tarde vai ser chamada de Decápolis, ali tinha muito minério, muito potássio, muito bório, betume, poços de betume, que era usado também para impermeabilizar os cascos de navios, né? Como combustível também para iluminação. Então, ela era uma cidade muito rica por conta de minério. Vocês lembram um pouco Minas Gerais, né? A receita de Minas muito vem da riqueza do subsolo. Então, era a riqueza da região. E, em função dessa riqueza, sobretudo o sal, se instituiu na cidade de Sodoma. Agora, o que eu vou falar daqui em diante, isso só está na Mishnah, na tradição oral dos rabinos do judaísmo antigo. Depois, essa tradição oral, ela vai parar no Talmud. Parte no Talmud e parte vai parar nos livros escritos pelos rabinos. O que é essa tradição? O Velho Testamento, ele é todo cifrado. E os judeus desse tempo foram muito inteligentes. Eles pensaram assim na seguinte lógica. Vou usar um exemplo de hoje. Você tem um cartão magnético do banco. Se você chegar no terminal só com o cartão adianta? O que você precisa saber também? A senha. Então, só o escrito, só o Velho Testamento, não adianta. Existe uma tradição oral que era transmitida de rabino para discípulo,
que é a senha para você entender as passagens. Então, essa passagem que nós estamos estudando tem uma senha, que é isso que eu vou começar a falar para vocês. Em Sodoma, o governante de Sodoma estabeleceu uma lei local. O medo de que os estrangeiros viessem em grande quantidade para roubar o sal da cidade, se estabeleceu o seguinte: quando alguém se tornar morador da cidade, ou porque é um grande negociante, ou porque é um grande minerador, qualquer morador, qualquer pessoa que more dentro dos muros de Sodoma, está absolutamente proibido de hospedar peregrinos. Proibido. E se um peregrino for pego dormindo do lado de dentro do muro, nós vamos aplicar um castigo tão cruel a esse sujeito, tão cruel, que vai servir de exemplo para todos os peregrinos. É para correr a fama mesmo, para peregrino nenhum vir aqui. Ou seja, nós não gostamos de estrangeiro, não queremos gente de fora, porque nós não queremos dividir nossa riqueza. Qual que era o castigo? Matar? Não. Enforcar? Não. Torturar? Não. A violência sexual. Violência sexual, abuso sexual. Para a cultura oriental, então esqueçam tudo que vocês sabem sobre Grécia Antiga, né, seu Daniel? Para o mundo oriental, semita, era uma coisa muito hedionda. A prática sexual, através do abuso, da violação de um homem para com um homem. Então, se um estrangeiro fosse pego nos muros da cidade, ele seria violentado sexualmente. Para por aqui. Qual que era a regra entre os descendentes de Abraão? Hospitalidade. Era uma lei entre os descendentes de Abraão. Hospedar qualquer peregrino. E pegar as riquezas que você tinha e partilhar com o peregrino. Carne, que é um negócio que você não dormia todo dia. Você não podia comer carne todo dia. Você ia matar um novilho para o peregrino. E a regra em Sodoma? É o contrário. Não pode hospedar. Não pode hospedar. Estão sabendo disso agora? Vamos continuar agora o versículo. Está prestando atenção, vó? Quando os avistou, o Ló avistou os peregrinos, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, igual quem? Abraão. E disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. O Ló seguiu a regra e a lei de quem? Do clã dele. De Abraão. Fez igualzinho Abraão fez. Mas ao fazer isso, ele violou qual regra? Da cidade, Sodoma. Dos homens. Vão prestando atenção. Não passaremos... Aí eles respondem para o Ló. Não passaremos a noite na praça. Perdão, não. Passaremos a noite na praça. A praça, aí vocês pensam, lá dentro da cidade? Não. Era ali na entrada. Aquela entrada onde ficavam as barraquinhas, as tendas, era a praça. Nós vamos, deixa, a gente vai dormir aqui do lado de fora da cidade mesmo. Responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Vamos testar, vamos ver até onde o Ló leva à frente, adiante, a tradição da hospitalidade. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Então, o que vai estar contido lá na Mishnah, na tradição desses rabinos do tempo de Jesus? Eles vão contar os bastidores dessa refeição. E sabe o que eles contam? Quando ele chegou, Ló, com esses dois peregrinos em casa, a mulher do Ló pôs a mão na cabeça e falou:
que esse traste desse homem está inventando? É sempre assim, né? A gente chega com os amigos em casa e as mulheres, chegou na hora do almoço. Que esse traste está inventando? Aí o Ló põe ele sentado, ela obedece como uma boa mulher do Oriente Médio, vai lá, assa os pães, vai contrariar, né? Contrariada. Põe pão na mesa, põe azeite, e de repente o Ló fala, não, mas nós temos que pôr um negócio aí para acompanhar a carninha também. O que o Ló põe na mesa? Sal. A mulher do Ló fica louca. Esse homem é doido, a maior riqueza da casa ele pôs na mesa para eles se servirem. Como é que pode um negócio desse? Sabe, seu Daniel? O senhor leva um amigo para jantar em casa, tem um vinho lá na casa do senhor, envelhecido, 500 euros custa o vinho. Aí o senhor vai e põe na mesa, Dona Laurina, fala, esse homem ficou louco. Nós ia comemorar o aniversário de casamento com esse vinho. Mais ou menos, ao contrário? É ao contrário. E aí a mulher do Ló fala, mas esse homem ficou doido. E fala, eu tenho que dar um jeito de tirar esses sujeitos aqui de casa, que eles vão acabar com o meu sal. Ridículo, ó, mulher do Ló. Sabe? Mão de vaca, seu Luiz. Sabe o que ela faz? Sai de casa, vai lá na autoridade da cidade, sai contando para todo mundo, ó, meu marido doido, está perturbado, hospedou gente lá em casa. Eles estão lá, os estrangeiros, estão lá em casa, estão acabando com o meu sal, vocês precisam fazer alguma coisa. E eles vão acabar com o sal da cidade inteira. Veneno, espalhou a má notícia. Como é que essa mulher do Ló recebeu esses peregrinos? Ela foi digna da visita deles? Eram quantos peregrinos? 2. Enviados por quem? Por Yahvé. Parece com essa passagem que nós estamos estudando? Vamos ver o que aconteceu? Gênesis capítulo 19, versículo 4 até o 8. Ainda não tinham deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Daí vem o termo sodomia, ou sodomizar, ou sodomita, vem daí. Entenderam? Traga eles aqui para fora que nós vamos violentá-los, para eles aprenderem a lição, contar aí fora o que nós fazemos com quem invade a cidade, com o estrangeiro na cidade, e ninguém mais apareça para cobiçar o nosso sal. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si, e lhes disse, segurou a porta, qual que era um dos compromissos de quem oferecesse hospitalidade? Proteger a todo custo. Presta atenção nesse a todo custo, porque o Ló vai fazer um negócio que vocês vão estranhar muito. Vocês vão falar, esse cara é louco, né? Mas aí a gente tem que fazer um exercício, quem estuda história, né, seu Daniel? É muito difícil, que é um negócio de se projetar para a época, o costume da época, a tradição da época. Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Isso lá é louco, né? Ele entregar as 2 filhas para serem abusadas no lugar dos 2. Isso se chama lei da hospitalidade. Vão assimilando isso para vocês entenderem o tanto que isso era forte naquela cultura. E para vocês entenderem qual foi a reação íntima dos discípulos quando Jesus avisou eles de que muitas casas não iriam recebê-los. Imagina um cara com aquela mentalidade. Como assim? O nosso ancestral Ló
e oferecer as próprias filhas para proteger o hóspede. E o Senhor está dizendo para a gente que vai ter gente que vai bater a porta na nossa casa, na nossa cara. Estão entendendo o que foi? Deu um aperto no coração do Pedro. Ele falou, não é possível que nós vamos passar por isso. A pior coisa que um ser humano podia fazer com o outro era negá-lo hospitalidade. Entenderam? Agora, qual é o drama da passagem que nós estamos estudando? Bom. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. É a minha responsabilidade. Eu não posso permitir que vocês encostem a mão nesses homens. Um legítimo filho de Abraão, descendente de Abraão, está sob a minha guarda. Eu sacrifico a minha família. Eu dou o sal, que é a riqueza da casa. Mas eles vão, enquanto eles pernoitarem aqui, eles vão comer a melhor coisa que tiver na minha casa, vão dormir na melhor cama e ninguém põe a mão neles. Isso era a lei da hospitalidade. Qual que era a lógica de Sodoma? É o contrário. O que é meu e ninguém põe a mão. E a mulher de Ló tinha abandonado as tradições do clã e se rendido às tradições pagãs. Qual que é a primeira recomendação de Jesus para os discípulos? Não vá pelo caminho dos gentios. Não assimile a lógica de vida dos gentios. Porque a lógica de vida do gentio é acumular, acumular, acumular e não repartir. E a lógica de vida de um descendente de Abraão deve ser repartir, repartir, repartir. Capítulo 19, versículo 24 a 26. Agora nós fechamos Gênesis. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Uma pausa aí nessa observação. O que se diz? Muitas cidades e muitos aldeamentos da região, e isso justifica hoje se ter tão pouca cidade naquela região, sofreu muito com a presença de enxofre e betume naquela região. Se acredita, os estudiosos, que alguns terremotos ocorridos há 4.000 anos atrás, o que coincide com o período de Abraão, promoveram fissuras, fendas no subsolo, transbordou lava quente, que em contato com a atmosfera, com enxofre, enfim, nas condições climáticas favoráveis ou desfavoráveis, promoveu grandes erupções, combustão espontânea, em cidades em que as casinhas eram todas coladas uma com a outra, com telhado de palha. O que vocês acham que aconteceu? Pegou fogo na cidade inteira. Não tinha corpo de bombeiro, enfim. Posto isso à parte, o que interessa saber aqui é o seguinte. Os sodomitas não pensaram numa coisa que muita gente não pensa. Toda a riqueza que eu tenho, num piscar de olhos, pode virar cinzas. Gente, muita gente rica nesse mundo vive como se isso não fosse acontecer. Olha, qualquer carro, por mais caro, tem seguro, que seja, mas pode virar ferro velho, num piscar de olhos. A minha casa pode virar cinza, num piscar de olhos. O meu corpo pode virar pó, num piscar de olhos. E eles viviam como se isso não fosse acontecer. Mas os 2 anjos falaram, olha, Ló, você honrou sua tradição. Então, se você honrou sua tradição, nós vamos poupar você. Pegue toda a sua família e vem com a gente. Mas só tem uma regra nesse resgate. Não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. Não olhar para trás é símbolo de desapego. Desapego. E o pessoal do Ló seguiu Ló e não olhou para trás. O pessoal do Ló não olhou para trás. Quer dizer,
menos um membro da família. Quem? A dona do sal. O que ela virou? Sal. Porque nós nos tornamos a cópia exata daquilo que cultuamos. Nós éramos, na nossa simplicidade original, imagem e semelhança de Deus. Quando começamos a cultuar outros deuses, passamos a nos assemelhar a eles. O que é o protótipo Jesus? O paradigma, o modelo e guia a ser seguido. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Nós miramos Jesus, nos pautamos em Jesus para reconstituir a nossa imagem original. E, de novo, nos tornarmos imagem e semelhança de Deus. Como? Cultuando Deus. Deus. Se Deus é puro espírito, quando eu cultuo o espírito, daí o nome espiritismo, é quando eu me torno genuinamente espírito. Agora, se eu cultuar as formas do mundo, eu vou me parecer com elas. E vou perecer junto com elas. Porque todas as formas do mundo são perecíveis. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o que a mulher do Ló cultuava era sal, ela deu uma olhadinha para trás e falou assim, que desperdício destruir essa cidade. Tanto sal aí dentro, que desperdício. Virou sal. É simbólico? É. É poético? É. Mas é de uma simbologia poderosa. Ela virou sal. Entendeu? Sem as tradições da Mishnah, a tradição dos rabinos, é difícil entender esse negócio. Olhou para trás e virou sal. Por quê? O que está por detrás disso? É o que a gente estudou. Bom, agora aqui nós encerramos o nosso estudo sobre Sodoma e Gomorra. E vamos começar a estudar agora o dia do juízo. Apareceu aqui no meu cantinho esquerdo o dia do juízo. Gente, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 28 a 32. Jesus vai falar sobre o dia do juízo. Então nós vamos começar a entender esse dia do juízo aqui por Lucas. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Lucas. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Olha. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. O que foi os dias de Ló? O dia do juízo, só que para Sodoma e Gomorra. Jesus aqui começa a dizer o seguinte, aquele dia especial que chegou para os moradores de Sodoma e Gomorra, vai chegar para todo homem, vai chegar para toda casa, vai chegar para toda cidade, para toda nação. É o dia em que se separa o joio do trigo. O que é perecível e o que é eterno. O que é matéria e o que é espírito. O que é virtude e o que é vício. E esses processos seletivos na terra, num período de provas e expiações, só se dá através da dor. Só se dá através da dor. Continuando. Aí Jesus vai dizer o que acontecia nos dias de Ló. Presta atenção. Comiam, bebiam, compravam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Quem está falando isso aqui é Jesus. Jesus está dizendo, olha, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o dia do juízo, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos.
No tempo de Jesus, 2000 anos após Abraão e Ló, o povo comia, comprava, bebia, edificava, gastava, investia dinheiro, juntava dinheiro, matava por causa de dinheiro, roubava por causa de dinheiro, não via os filhos crescerem por causa de dinheiro. Nos dias de hoje, seu Adão, o povo come, o povo bebe, o povo compra, o povo ganha dinheiro, o povo rouba dinheiro público, o povo trabalha 24 horas, dá o sangue por causa da empresa para ganhar mais, tudo. Então os dias de Ló é os dias de juízo. Os dias do juízo aconteceram para Sodoma e Gomorra, aconteceram no tempo de Jesus, acontece no nosso tempo. Na tábua da beirada, eu adorei essa. Seu Adelmo, eu vou mencionar e o povo vai... Olha aí, quem gostou do termo, seu Adelmo, comente aí debaixo do vídeo. Hoje nós estamos na tábua da beirada. E se o Tonzinho tivesse aqui, ele ia falar, nós estamos sapateando na chapa quente. É o dia de se prestar contas. Aqui nós vamos ver agora mesmo, que Jesus fala mais coisa. Jesus no Evangelho de Lucas. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Jesus reencarnar? Não. O dia em que Jesus despertar dentro do coração de cada pessoa. Porque o dia em que Jesus nasce, lembra que no estudo especial de Natal a gente falou sobre Jesus nascer em nós, o Natal dentro de nós? O dia que Jesus nasce em mim é o dia de maior dor. É o dia em que o Filho do Homem se manifesta, o dia em que o Cristo brilha dentro de mim, é o dia em que as circunstâncias dolorosas me fez ver o que é perecível e o que é eterno, o que é matéria e o que é espírito, o que é vício, o que é virtude. Continuando. Naquele dia, o dia do juízo, naquele dia, quem estiver no telhado, morro alto. Porque só vai perceber o que está acontecendo quem estiver no telhado. Quem estiver nos andares de baixo, aí a casa mental, né? Do caldeirado. Quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa. Alfaia, nós já viu aqui. Alforjes, alfaias. É onde você guarda os seus tesouros. Tesouros físicos. Não desça a tomá-las. Não olha para trás. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Gente, posso dar um conselho? Para vocês, eu já fiz isso na minha casa. Eu já fiz isso. É sério isso, já anotei na área de trabalho do meu computador, porque é o mural da casa, a área de trabalho. Tem um arquivozinho lá na área de trabalho, tá lá. Depois eu vou fazer um print screen, vou postar debaixo do vídeo. Eu escrevi assim: Aloísio, lembrai da mulher de Ló. É porque tem um J também. Lembrai da mulher de Ló. Façam isso. Todas as vezes que vocês estiverem mais preocupados em juntar as alfaias, sabe? E ficar olhando no extrato do banco quanto que rendeu, do que subir no telhado, do que fazer uma prece, do que partilhar o que tem de mais, do que ouvir uma música edificante, do que ler o livro Morro Alto. O dia que vocês estiverem no telhado, não desce não, gente. Não baixa o padrão vibratório, não. Porque pode ser que seja o dia do juízo. Ou seja, pode ser o dia em que uma provação, uma expiação muito grande vai chegar na sua vida. Quando a provação muito grande chega e pega a gente em cima do telhado, você passa por ela numa boa. Mas se acontece da provação difícil chegar, sabe, seu Daniel? E for um dia que você está com um padrão vibratório baixo, você só faz besteira.
Só faz besteira. Você está na crista da onda, sabe? Em conexão com as altas esferas, em oração, tratando bem seus familiares, repartindo o pão com quem não tem. Você está no auge espiritual. Aí você começa a sentir um negócio estranho ali no estômago, no canto assim da barriga. Eu vou no médico, vai no médico e fala, ó, você está com um tumor incurável. Se te pega nesse dia, é onde você abaixa a cabeça, curva diante do Pai e fala assim, seja feita a vontade do Senhor. Agora, se acontece você pegar um exame desse, abrir o exame, e você tiver com um padrão vibratório baixo, xingando todo mundo, brigando com todo mundo, só pensando em dinheiro, é aonde você, por que comigo? Por que é justo comigo? Deus me abandonou. Aí, ladeira abaixo. Então Jesus está recomendando, lembrai da mulher de Jó. Choveu, oh meu Deus do céu, eu não vou deixar editar não, que é para o pessoal ver a espontaneidade do estudo, né? Então, olha só gente, no dia que choveu enxofre e fogo em Sodoma, o Ló estava em cima do telhado, e a mulher dele estava juntando sal, estava guardando sal. Entenderam? Tá claro isso? Qual que é a charada do versículo? Jesus diz assim, o dia que isso acontecer com os nossos dias, com o nosso tempo, e aí a gente transfere para nós e fala assim, o dia que isso acontecer com o nosso tempo, com a minha casa, com a minha família, com a minha vida, com a família do vizinho, o dia que isso acontecer, Jesus está dizendo o seguinte, o sofrimento decorrente desse processo vai ser maior para essa cidade que vocês iriam visitar e que bateu a porta na cara de vocês, do que com Sodoma e Gomorra. Aí nós vamos ter que voltar um pouquinho nos versículos anteriores. Em duas partes. Primeira parte, Jesus fala para os discípulos assim, olha, não entra na cidade samaritana, não vá o caminho dos gentios, ou seja, não entra no padrão vibratório deles, e dá um outro conselho. Prefiram evangelizar as ovelhas desgarradas de Israel. Vai primeiro nelas. Porque elas têm um probleminha, um defeito ou outro, mas estão numa condição espiritual melhor. Então, a partir daquele momento, daquele versículo, a gente tem que imaginar esses discípulos indo primeiro em quais cidades? Nas ovelhas desgarradas de Israel. Em lares, em corações, que apesar de estarem oscilantes, que estarem com padrão vibratório baixo, já tem uma bagagem espiritual sólida. Então, esse versículo, 15º, Jesus põe em comparação essas duas cidades. Aliás, essas duas regiões, Sodoma e Gomorra, e a região que tem bagagem espiritual, mas que por invigilância não acolheu os mensageiros de Jesus. Como Ló. Aliás, como a mulher de Ló. Esse é o parâmetro. Sodoma e Gomorra sabia o que de espiritualidade? Nada. Sodoma e Gomorra sofreu as consequências dos seus atos. Mas Jesus disse que sofreram menos do que essas cidades que iriam negar abrigo aos discípulos. Sabe por quê? Sodoma e Gomorra não sabia nada de espiritualidade. E as cidades que iriam receber os discípulos? Sabiam muita coisa. Então o parâmetro é esse. O coração que erra por ignorância e o coração que erra consciente. Esse é o patamar. Aí o Emmanuel, no livro Taça de Luz, ele dita uma mensagem, olha o título da mensagem, Juízo. Juízo. E nessa mensagem, o Emmanuel pega e diz assim,
Não é necessário que a morte abra as portas de tribunais supremos para que o homem seja julgado em definitivo. Sadel, tem bronca que nós vamos levar em vida. Não vamos precisar esperar desencarnar, sabe, Sadel? Sabe, como diz a Ilha, a varinha de goiabeira, nós vamos levar umas lambadinhas em vida física, antes de desencarnar. Essa varinha de goiabeira é a consequência inevitável das minhas escolhas. Vamos lembrar no budismo, né, Adriana? O karma, né? Então tem karma positivo, tem karma neutro e tem karma negativo. O karma, gente, é que nem essas marquinhas que a gente tem na testa. Sabe por que cada um tem um desenho diferente na testa? Porque você passa tanto tempo fazendo as mesmas expressões que você vai desenhando na pele aquelas mesmas marcas. É o karma. A gente vai agindo tanto tempo da mesma forma que você vai imprimindo no psiquismo e no perispírito as marcas. Se você repetiu várias vezes coisas positivas, você deixa marcas positivas. É o karma positivo. E o negativo? Idem. Depois, para desconstruir hábito, só com enxofre e chuva de fogo. Haja botox. E sabe, o problema é o hábito, sabe, Renato? Porque aí você continua com o mesmo hábito, você faz novas expressões. Marcas de expressão. Você tem que reconstituir os seus hábitos, reconfigurar os seus hábitos. O Emmanuel começa dizendo isso. A vida faz a análise todos os dias e a luta é o grande movimento seletivo. Então a gente age recapitulando hábitos e atos que a gente já cultiva há muito tempo e aí a vida devolve aquilo, que nem a onda do mar, né? A onda do mar recolhe, mas depois ela vem de novo. Então a vida recua, recolhendo tudo que a gente faz com ela. Aí depois a vida avança devolvendo tudo. Através do qual observamos diversas sentenças a se evidenciarem nos variados setores da atividade humana. Então vamos imaginar que começasse a chover enxofre e fogo sobre Sodoma, e que desse tempo de todos os habitantes de Sodoma e Gomorra fugirem da cidade. Eles iam se abrigar onde? Nas outras cidades. Aliás, eles iam procurar abrigo nas outras cidades. Na hora que eles chegassem nas outras cidades, pela língua, pela vestimenta, o pessoal ia reconhecer que eles eram de onde? Ah, você é de Sodoma. A gente ia lá e vocês não deixaram a gente nem entrar na cidade. Agora, vocês querem abrigar aqui na nossa cidade? Vai dormir na praça. A vida recolhe, depois a vida devolve. Não tem como fugir disso. É o que o Emmanuel está dizendo aqui. Juízo é isso. É o julgamento do tribunal da vida. Por tudo que você fez, de positivo e negativo. O bem que fizerdes será vosso advogado em todo lugar e em qualquer tempo. E o mal? Ao contrário, né? O mal que eu fizer é a testemunha de acusação. É dizendo, olha, ele fez isso comigo. Está sofrendo agora em consequência disso. Oi? Ação e reação, causa e efeito. Isso é lei. É lei na física e é lei na vida, na espiritualidade. Juízo perfeito, Sadel. Desse ninguém escapa. Você escapa da Lava Jato. Mas desse não. E esse vai julgar todo mundo. Quem está na Lava Jato e quem mentalmente está enforcando e guilhotinando o povo da Lava Jato. Julga todo mundo. Aí é geral. E a gente vai ver o porquê que não escapa dele daqui a pouco. Olha, a sombra domina os que fogem à luz.
Qual que é o castigo? Vamos usar essa palavra? Ela não é muito legal, não, mas vamos usar ela só para efeito pedagógico aqui. Qual é o castigo de quem foge da luz? A sombra. Viver na escuridão. O tempo inteiro você afasta, bate a porta, nega hospitalidade para a luz. Qual que é o seu castigo? Viver na escuridão. E viver na escuridão, no ponto de vista espiritual, é quando chega o problema, o testemunho, o dia do juízo, e você não sabe lidar com ele. Você fugiu da espiritualidade o tempo inteiro. Tudo que chegava de mensagem espiritual, você negava. O dia que você tinha um problema, você não sabe como lidar com o problema. Aí ele se torna um fardo pesado para você. Com Jesus, todo jugo é leve, porque você sabe lidar com ele. Mas sem Jesus, você não sabe lidar. Cada sofrimento humano é aresto ao juízo divino, em função na vida contingente da terra. Cada criatura padece determinadas sanções em seu campo de experiência, compreendendo a justiça imanente do Senhor, guardem isso, a justiça imanente do Senhor em todas as circunstâncias, em todas as coisas. O seu Honório adorava falar coisas. Atendamos a sementeira do bem aqui e agora, na certeza de que, segundo a palavra do Mestre, cada espírito receberá os bens e os males do patrimônio infinito da vida, de conformidade com as próprias obras. Justiça imanente do Senhor. Tem o imanente e tem o transcendente. Transcendente é o que vai além de mim. Imanente é o que está em mim. Então, quando nós falamos de justiça do Senhor, não é um tribunal externo. É um tribunal interno. Questão, Livro dos Espíritos, agora vocês vão lembrar, né? 621, se não me falha a memória. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ali. Que ocorre todo o processo. E você escapa da própria consciência? Aí não tem jeito. E aí tem um problema. Todas as consciências vão sofrer em função do mal praticado. Só que aquela consciência que tinha bagagem espiritual vai sofrer mais. Sabe onde eu vou encontrar isso, gente? No Livro dos Espíritos. Vamos começar com a questão 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Aí a relação entre relativo e absoluto. Kardec está perguntando para os espíritos, o bem e o mal é algo que é relativo ou é algo que é absoluto? Ou seja, o bem é o bem e o mal é o mal para todos os homens. A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal é relativo, depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Então a lei de Deus é absoluta, é para todo mundo. Agora, o mal, ele vai depender da intenção. Porque você faz o mal é o mal. Só que você pode ter feito o mal por ignorância, ou pode ter feito o mal sabendo que aquilo era o mal. O bem é sempre o bem, e o mal, sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem. Bem é o bem, mal é o mal. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. E o que determina o grau de responsabilidade? Vai sofrer mais quem é mais responsável, sofrer menos quem é menos responsável. Mas sofrer em função do mal praticado, todo mundo vai sofrer. O que determina esse maior ou menor grau de responsabilidade? Questão 637. E o povo acha que a questão 637 é um negócio assim, precisava de Kardec ter feito essa pergunta? Parece uma coisa meio de curiosidade dele. Porque Kardec pergunta assim, será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Então vamos pensar os tupinambás.
lá no início da colonização, dos rituais antropofágicos, né? O canibalismo ritual que eles praticavam. É o silvícola, né? É o homem da tribo ainda, de sociedades, como diriam os antropólogos, sociedades mais frias, né? Menos complexas. Então, esse sujeito, Kardec está perguntando, quando ele pratica o canibalismo, ele é considerado menos culpado do que o outro que já vive numa sociedade mais complexa, com conceitos sociais mais elaborados? A gente pensa que Kardec está fazendo uma pergunta sobre canibalismo, mas não está. Kardec está fazendo uma pergunta sobre grau de responsabilidade. Conhecimento. Isso. Como os espíritos sabem o que Kardec está perguntando, eles respondem de acordo. Eu disse, o espírito responde, né? Quando é assim, vocês podem saber que é certeza que isso aqui é São Luís. São Luís era durão, né? Eu disse que o mal depende da vontade, ou seja, da intenção de fazer. Pois bem, eu sublinhei. Tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Isso é lógico, gente. Isso, bem lembrado. A intenção, né? Vocês lembram do videozinho dos menininhos que fizeram arte com tinta? Alguém lembra desse videozinho? 2 menininhos, um dos seus 7 anos, o outro dos 5 aninhos. E eles entraram na oficina de trabalho do pai e pegaram umas latas de tinta e tomaram um banho de tinta. Vocês lembram desse vídeo? Aí tem eles ficaram encurralados assim no lugar, tem um que fica atrás, é o mais novo. Eles tudo lambrecados de tinta, e o pai fala, quem que fez isso? Aí o mais velho da frente, que responde? Foi ele. E o de trás? E o pai começa a dar bronca no da frente. E o da frente vai cedendo. Aí no final, já está assim, você acha que é certo o que você fez? Você vai fazer isso de novo? O da frente toma a liderança. Ele toma a liderança na hora de levar a bronca, porque certamente foi ele que tomou a liderança. E por que o pai dá a bronca nele menos do que no irmão mais novo? Porque ele era mais velho, sabia melhor o que estava fazendo. A criança não tem noção disso, né? E existem crianças espirituais, Renato. Tem povos inteiros que são crianças espirituais. Povos que são mais maduros, que têm mais vivência, que receberam mais informação de natureza espiritual, é lógico que no tribunal da consciência, eles vão sentir um desconforto maior. E aí o Kardec faz um comentário, e nós vamos fechar o estudo de hoje com esse comentário. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes, comete o homem faltas, que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender bem e mal. Assim, olha só, gente, o que eu sublinhei. Mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem, ignorante, que se entrega aos seus instintos. Entenderam por que as cidades espiritualizadas da Galileia, da Palestina, que estudavam todo sábado a lei, a Torá, por que elas seriam mais responsáveis ao bater a porta na cara de um discípulo do que Sodoma e Gomorra? Porque sabiam mais. A gente pega esse ensinamento, projeta na nossa vida. Se num dia de invigilância eu negar abrigo no meu coração a um mensageiro de Deus, a uma mensagem de Deus, depois, quando essa mensagem me fizer falta,
eu vou sofrer mais com ela. Porque eu vou dizer para mim mesmo, poxa vida, aquele dia eu ia receber o instrumento necessário para lidar com esse problema. E eu bati as portas na cara do Cristo. Hoje, aquilo está me fazendo falta. E eu vou sofrer com isso. Tá certo? Estejamos vigilantes. Sabemos muito. É natural que a consciência também nos cobre muito. Tá certo? Até a semana que vem. Exercitemos então a renúncia ao nosso ego. Nos mantenhamos mais firmes e equilibrados quando o vento do desprezo e da desconsideração soprar sobre nós.